Demorando. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa penúltima roda de conversa do evento Didáticas e Didáticas Vamos Conversar. Professora Luciana. Boa noite a todos, boa noite acadêmicos, os professores que estão conosco. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do evento Didática e Didática Vamos Conversar, que faz parte da jornada de eventos promovidos pelo DPED, pelo nosso Departamento de Pedagogia. Desde já, agradecemos a presença de todos e contamos com a participação de vocês, pois o nosso evento só tem sentido com o diálogo e as trocas de experiência. Por isso, sintam-se à vontade para fazer colocações, dúvidas no chat, ou então, ao final das apresentações da noite, vocês podem utilizar o microfone e interagir conosco. Hoje, iremos refletir sobre o ensino de valores e atitudes a partir das aulas de educação física. E teremos dois professores como nossos convidados. Primeiramente, o professor Diego de Souza, que é professor do Departamento de Educação Física da UEPG, professor da Faculdade Sesumar de Ponta Grossa, doutorando e mestre em Ciências Sociais Aplicadas pela UEPG, especialista em esporte escolar, também pela UEPG, e graduado em Educação Física pela Unespar. A professora Isabelle de Almeida é graduada em Pedagogia e Educação Física pela UEPG, atua na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, é mestre em Educação pela UEPG e também professora do ensino superior na UEPG, no Departamento de Pedagogia e também na Faculdade Sagrada Família. Sempre nós iniciamos o nosso encontro com um momento cultural. E hoje teremos novamente conosco a pedagoga Luciana Cristina de Souza, que integra a equipe pedagógica do Núcleo Regional de Ponta Grossa. Luciana, então agora o momento é com você. E desde já a gente agradece você aceitar o convite e estar conosco novamente abrilhantando a nossa noite. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez, com esses professores tão renomados, e a equipe de professores, que está conduzindo este programa também. É um prazer, poder trazer um pouco da música, dessa sensibilidade, que a música faz com a gente, Hoje, então, eu trago para vocês a música Pausa. Acredito que vocês já ouviram. Não conhecia essa cantora, é a cantora Vika, mas eu vi uma interpretação que um coro infanto-juvenil fez, incrível, numa sensibilidade, numa leveza daquelas crianças que me chamou a atenção. E eu pensei, bom, é essa música que eu vou cantar. A Lu fez para mim o convite e eu já fiquei pensando, não, é essa música que eu vou compartilhar com vocês essa noite, tá? Eu só vou ligar aqui meu sonzinho, só um pouquinho. Vocês estão ouvindo o som? Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda esta loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do passado? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar?
calma, calma. Quem é que nunca disse que precisa espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado? Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de calma. Calma, 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 calma. O mundo precisa de calma. Eu deixo então essa mensagem a vocês, né? É um prazer estar aqui com a Lu, que foi minha colega, né, de graduação, a Isabelle, a professora Isabelle. Eu fiz estágio, né, professora, na tua turma, quando eu estava na graduação. Então, né, reencontrar os colegas, né, ver o progresso que a educação proporciona, né, na nossa vida, isso não tem preço. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos, Lu, por abrilhantar nossa noite com a sua voz, com o seu talento. E que bom esse momento aí de você encontrar, né, dentro de nós, né, que estudamos juntas, somos amigas, né, companheiras, mas também outros professores aí da tua jornada e da tua caminhada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Lu, por tudo, pela tua delicadeza em cantar sempre e encantar, né? Eu acho que você tinha alguém que ainda hoje não tinha parado para se enxergar um pouquinho com essa tua voz doce, né? Pedindo calma, foi o momento para todo mundo se reencontrar consigo mesmo, né? Então, nós agradecemos as tuas participações, né? Nos colocamos à disposição e foi uma dádiva de Deus ter você, né, conosco nesses dias aí. Muito obrigada, viu? Sem palavras para agradecer, apenas gratidão. E só complementando a fala da professora Viviane, veio muito a combinar com o dia da semana, né? Quarta-feira, eu tenho certeza aí que vocês, muitos estão cansados, as demandas, né? Como o professor Diego comentou já, a gente sai de uma reunião, entra na outra, né? Então, é a calma, é o respirar, né? E vamos tentar levar o nosso encontro aí de uma forma leve, tranquila, né? Aproveitando toda essa calma que a Luciana nos proporcionou aí por meio da música. Então, para iniciar o nosso momento de reflexão a respeito da nossa temática, né? Valores, atitudes no ensino, eu convido primeiramente o professor Diego a fazer a sua reflexão e as suas colocações aqui conosco. Ok, obrigado, Luciana. Eu vou primeiramente colocar a projeção aqui, mas quero agradecer, né, o convite, né, tanto da Viviane, depois pela Luciana, e vai proporcionar esse momento de uma reflexão de um tema muito importante para nós, mas ao mesmo tempo um pouco espinhoso, né? Valores, quando a gente está falando de valores, atitudes, sempre envolve muita coisa que não é que se passam da esfera simplesmente do conteúdo, e é mais ou menos essa ideia que nós vamos estar trabalhando. É um prazer também estar conhecendo a Isabelle, né, poder dividir essa mesa com ela, poder comentar, tentar trazer um pouquinho da perspectiva da educação física sobre essa situação, sobre essa forma de trabalhar, porque muito nós escutamos e
a educação física, de certa forma, pode ensinar valores, mas a gente não sabe muito bem o que é isso, então a gente vai tentar fazer uma certa reflexão. Essa que é a ideia da reflexão, é propor, instigar aos alunos, né, que estão aqui, para todos os profissionais, sei que tem profissionais aqui, futuros professores também, de todas as áreas. Tá? Então a ideia é tentar passar uma visão um pouquinho ampliada do que é a educação física sobre essa temática. Mas agora eu só preciso me concentrar aqui para poder apresentar que está dando problema. Tá? Deixa eu colocar aqui. Faz parte do fazer ao vivo. Fazer ao vivo. Diego, qualquer coisa nós podemos passar daqui para ficar melhor para você? Uma vez eu não consegui projetar porque eu minimizei os slides, então talvez se deixar aberto o slide e jogar em cima a tela do Meet, ele apareça. Nem isso está aparecendo. Espera aí, vamos a última vez. Acho que vai agora. Só me dá um retorno se está aparecendo aí. Ainda não. Não foi? Então, Ainda não. então, Luciano ou Viviane, se vocês quiserem projetar, porque aqui para mim está dando que está a apresentação, tá? Aí peço, vou fazendo os comandos aí. Quem que vai? A Viviane. Tá. Então, novamente, né, agradecendo o convite. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Quero deixar um registro, né, por estar os meus alunos aqui hoje presentes da Unicesumar, né, acompanhando essa live. Um abraço para todos eles aqui. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho isso na continuidade. Saí de uma reunião, estou agora em outra, e depois às 9 vou ter aula, mais uma aula com eles. Agradecer também, né, a presença quem vai assistir depois, e principalmente os alunos da UIPG que vão estar, da turma de Educação Física, que vão estar assistindo depois, né, principalmente. Mas a ideia de discutir os valores, de certa forma, surge dessa inquietação que a Viviane e a Luciano trouxe para a gente. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Para mim não tá ainda, Viviane. Para mim também não. Tem duas apresentações lançadas aqui. Eu acho que os dois carregaram ao mesmo tempo, então talvez se um de vocês parar de apresentar. Isso, a Viviane parou de apresentar agora. Vamos ver lá. Tá o meu aí? Ainda não, só aparece o que você está apresentando, mas o slide não. Agora da Viviane, deu. Está aparecendo a apresentação da professora Viviane. Ok. Tá abrindo aqui para mim agora. Faz parte do novo normal, né? Mas até quanto abre, né, eu acho que também, o Luciano que cantou, calma vai muito do que a gente precisa nesse momento. E acho que vale muito para a ideia da discussão, que é a atitude. De certa forma, é uma situação, uma atitude que nós precisamos ter. Calma no momento, repensar bem as situações. Tá? Então, como a ideia dessa mesa é falar sobre um pouquinho dessas reflexões do ensino, de valores e atitudes na educação física. Pode passar, Viviane? Tá? Então, o que a gente está trazendo, de certa forma, de discussão na área, e o que nós estamos estudando recentemente sobre a ideia de valores. Tá? Querendo ou não, esse tema ele perpassa as nossas pesquisas aqui do grupo de estudos de esporte e lazer, né? Especificamente que quando a gente vai falar com profissionais da educação física, com professores da educação física, ou com profissionais que estão em volta da escola, quando eles se tem a percepção
do que deve ser educação física, o que deve ser os jogos ou brincadeiras, tá? Como a gente pode ver nessa ilustração aqui, que é um resultado nosso, é que sempre a palavra valores ou valores sociais vai estar muito grande, independente do público. Então, se tem uma ideia, né, do certo ponto, uma representação, e chega a essa constatação, que falamos de valores. Mas, ao mesmo tempo, em questionar essas pessoas, o que são esses valores? Como se deve ser efetuado? Como que a gente trabalha com valores na educação física? Eles não sabiam responder. Então, eles chegam, primeiramente, para tentar trazer essa temática, falamos muito que devemos trabalhar valores. Os outros falam que nós devemos trabalhar valores, mas ninguém sabe bem o que deve ser feito, o que é para ser feito, ou o que é isso. Tá? Dentro disso, nós pensamos em tentar responder essas perguntas, né? Partindo de referenciais. Isso melhorou agora, Viviane, você aumentou. Consegui aumentar um pouquinho mais, do jeito que você tinha. Isso. Acho que melhorou para o pessoal também. Quando tentar trazer o que a área discute sobre esse ensino de valores e atitudes, fui buscar nesses 3 livros que são clássicos aí da nossa área, tá? Um livro aí que se diz basicamente sobre tudo o que o professor da educação física deve trabalhar um pouco, sobre os conteúdos, as formas, dimensões do conteúdo. Então é com eles 3 que eu vou tentar responder essas perguntinhas aqui, do ensino de educação física e valores. O que são eles, dentro de uma perspectiva da educação física? Será que isso é realmente possível da educação física fazer nas suas aulas? É uma missão nossa, do professor de educação física na escola? Ou será se tem outros professores que também estão empenhados nessa missão? Então, esse ponto parte essa reflexão. Para construir esse caminho, eu vou tentar falar o que nós devemos ensinar e depois passar um pouquinho dessas dimensões dos conteúdos até chegar a essa dimensão da atitude. Mas, bem, acho que na educação física, de certa forma, quem é da área, esse conceito que eu estou trazendo aqui, ele é bem clássico, que determina um pouco do que nós estudamos recentemente e ultimamente sobre o que deve ser essa prática pedagógica da educação física. A gente entende a partir, já desde 90, mais ou menos, que a educação física ela deve ser uma certa área, e, tá, uma prática pedagógica especificamente, daí a gente está falando do licenciado em educação física, que vai, de uma certa forma, tematizar esses jogos, das brincadeiras, o esporte, a dança e a ginástica, ao longo dos anos iniciais, finais e ensino médio. E tudo isso aqui, de uma certa forma, a área começou a ser convencionada a chamar de cultura corporal, ou cultura corporal do movimento, conforme os autores adotam. Mas isso quer dizer o quê? Esses são os conteúdos básicos da educação física. Então, tudo que for trabalhado, de uma certa forma, eles vão ser mitigados, vão ser ramificados desses 5 grandes conteúdos. Se a gente for pegar as diretrizes do Paraná, que a gente teve sempre, quando falava em conteúdos estruturantes, era esses nomes. Se a gente fosse falar dos PCNs, era esses nomes. Então, tem um certo consenso, pelo menos nisso, que poucos consensos nós temos na área, que alguns conteúdos são básicos, que são os jogos, as brincadeiras, o esporte, as danças, a ginástica e as lutas. Tá? Pode passar. E, dentro disso, daí já dialogando um pouco mais com a pedagogia em si, a gente vai lá, bebe, né, dessa fonte de inspiração do que é essa dimensão do conteúdo. Bom, a gente não vai ensinar somente o esporte, tá, o futebol, simplesmente por ele. A gente tem algumas dimensões, e isso também se entrou na área a partir de 90 a discutir isso. Então, seja dimensão conceitual, seja dimensão procedimental ou atitudinal. Com aquelas 3 perguntinhas básicas, né? Conceitual, o que se deve saber?
o procedimental, o que se deve saber fazer, e o atitudinal, como se deve ser. E daí, né, a gente começa a amplificar um pouquinho da ideia da educação física. Tanto que eu deixo aqui o procedimental em um azul um pouquinho mais destacado, que basicamente até 90, ali, 80, a nossa preocupação, e até hoje ainda, muitas vertentes da educação física colocam, que é uma dimensão do procedimento, o que se deve saber fazer. Então, o que o aluno deve saber fazer nas aulas de educação física? Tá? E aqui é um exemplo de algum, né, objeto de conhecimento. Então, vivenciar situações de brincadeiras e jogos. Então, isso seria uma ideia do que ele se deve saber fazer. Já, com o passar dessa discussão, a gente começa a ampliar. Não é só o fazer o jogar, não é só jogar o futebol, não é só jogar o vôlei. A gente precisa, de certa forma, ter uma dimensão do conceitual. Por exemplo, dentro do vôlei, conhecer as mudanças pelas quais os esportes passaram. Então, a gente sabe que no processo histórico da construção do vôlei, teve mudanças no processo de jogo, na sua forma de jogar, de sets para ralis, tinha vantagem, agora não tem mais, enfim. E teve uma mudança. Se a gente não faz essa dimensão conceitual, o aluno simplesmente vai só jogar ele sem entender esse processo histórico da modalidade. Então começou a se discutir isso. E já nessa dimensão atitudinal, começa a se colocar uma ampliação da ideia desses conteúdos só o fazer. Mas, por exemplo, como está aqui no exemplo, reconhecer e valorizar as atitudes não preconceituosas quanto aos níveis de habilidade, gênero, sexualidade, religião e outras. Então, aqui que começa a entrar muito forte o nosso tema central hoje. Tá? Então, isso aqui, essa atitude, a gente já escutou muito, que a educação física deve respeitar os níveis, deve respeitar as diferenças, não pode discriminar ninguém durante as aulas porque ele tem uma habilidade maior que a outra ou não, que durante isso o professor pode ensinar cooperação, respeito. Então, aqui, é nessa dimensão, como se deve ser, então, como que o aluno deve ser, como que nós esperamos que ele seja e tenha atitudes dentro da aula. Tá? Viviane? Isso, obrigado. Aqui ainda, tentar ilustrar um exemplo dessas dimensões em um conteúdo específico, em uma forma. Todo mundo, né, que frequentou a escola, teve educação física, tem aquele tradicional momento lá que o professor chega, faz uma roda no meio e vamos alongar. Tá? Aí o professor começa lá, faz isso, vai lá em cima. Bom, todo mundo pelo menos consegue ter uma certa memória sobre isso. Sempre, na maioria dos casos, o professor só mostra o movimento e, na parte do procedimento, só mostra o movimento e todo mundo executa aquele alongamento. Mas se a gente for ampliar essa ideia das dimensões dos conteúdos, nesse mesmo pequeno momentinho do alongamento, o professor pode trabalhar essas 3 dimensões. E daí uma ressalva, né? Quando a gente está falando dessas dimensões, não está falando delas separadas. Agora eu vou trabalhar só o conceitual, vou trabalhar só o procedimento, só a atitude. Não. Elas estão a todo momento presente na aula. Porém, em determinado momento, uma está mais evidente do que a outra. Em um momento da aula, posso estar mais evidente o conceitual, posso estar mais evidente o procedimental, mas e também o atitudinal. Porém, eu, de uma certa forma, tenho possibilidades durante uma atividade, durante uma aula, trabalhar todas elas. E aqui é um exemplo desse alongamento. No sentido procedimental, que é o mais clássico, mais comum que todo mundo faz. O que cabe à missão ali do professor? Ele está ali, vai executar os alongamentos, né, o aluno vai só repetir o que o professor está fazendo. E normalmente tinha aquela, pessoal, vamos lá, vamos contar até 10, ou até 15, 20, vai depender da situação, né, e o professor coloca. Então isso se parava por aí. Mas o professor, se ele quiser trabalhar uma ideia mais conceitual da situação, ele pode estar ali, sempre estar reforçando a importância desse alongamento, de se realizar, que grupo muscular ele está utilizando naquele momento,
qual o objetivo daquele alongamento naquela aula, pegando uma ideia da atitude esperada. Espero que, por exemplo, numa situação de grupo, de dupla, o aluno consiga ter uma certa atitude de respeito, de limite do próprio corpo, para não se lesionar, ou o limite do próprio colega para se lesionar. Sempre o professor falava assim, vai até onde você consegue, não vai mais do que isso. Volta um pouquinho o movimento, né, da extensão. Então, mais ou menos nesse sentido, precisa ter uma atitude de conhecimento próprio. Então, esse limite, um respeito ao seu próprio corpo. Isso aqui é um exemplo do que essas 3 dimensões estão envolvidas e que podem, de certa forma, contribuir para ampliar esse horizonte do professor só da ideia do procedimento. Tá? Então, esse é um exemplo para tentar mostrar essas 3 situações. Viviane, por favor. E daí, talvez agora chega no ponto mais forte. Mas, tá, você falou de respeito, cooperação, respeito ao próprio corpo, mas o que são de certa forma, essa atitude esperada, esse valor que você falou que os professores lá no começo falavam que era importante, mas não sabiam responder? Bom, quando a gente está falando de valor, primeiramente, alguém colocou outra apresentação aqui agora. Licença um pouquinho. Então, partindo, quando a gente está falando de valor, né, é complicado porque, como bem mostra aqui o desenho do Carlos Ruas, a gente entra numa seara que é o certo ou o errado. Que os meus conceitos, né, são melhores que os seus, e os dos seus são estranhos. Começa uma questão de que aquele valor que pode ser esperado por um determinado grupo não pode ser o mesmo que o outro. Ou que as pessoas, nas suas individualidades, tenham valores e condutas diferentes. Então, aqui começa talvez a primeira dificuldade que nós temos em trabalhar com essa situação. Quando a gente está falando de educação física, existe uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de metodologias. Cada uma, como um todo, tem um certo valor, uma certa atitude que é esperada do aluno. Por mais que a gente fala que essas condutas esperadas, como está aqui do lado direito do slide, né, como coloca o Pontes Convive e tanto Selbach, que é a base que a gente está usando aqui para discutir isso, espera-se que, nomeadamente, qualquer pessoa, qualquer ser humano, tenham valores, né, no sentido de ser polido, de ter uma certa felicidade, uma prudência, uma temperança, coragem, justiça, generosidade, compaixão, humildade, enfim. Tudo, vamos dizer assim, coisas positivas, boas. Por mais que nós não podemos fazer essa classificação de valores de primeira ou segunda linha, né, como tem toda uma discussão filosófica sobre isso, sobre quais são os valores mais importantes para ter uma boa situação. Tá mudo aqui, só acabei vendo aqui. Volta, só um pouquinho ali ainda só. E daí, nessa situação, a gente cai esse sentido da relatividade. Aquilo que pode ser um valor importante para a minha aula, para o meu grupo, pode ser não importante para outro professor. E daí a gente causa um problema. O professor, né, tem para ele conduzir um certo valor nas suas aulas, ele também tem os seus valores. Vai ser ancorado, esperado, em alguma situação, devido ao seu contato, à sua criação, toda a sua condição. E nós, pelo menos aqui, enquanto formadores, né, pelo menos o que eu penso, é que não podemos determinar quais valores o professor, o futuro professor, deve se eleger na sua aula. Ele deve, sim, ter valores, conhecer essas situações e ver qual é a situação que pode ser usado cada um. Assim como foi usado o exemplo do alongamento, que o simples respeito próprio
e do outro é um valor interessante, né, pode ser para que o outro professor não tenha sua opinião. E daí, a gente ressalta a importância para ter uma discussão de valores e atitude, é uma situação de conflito. Vai ter os contrários, vai ter quem vai pregar respeito e justiça, enquanto outros não. Tá? Então, acho que isso tem que ficar bem claro. Claro que esperamos, né, num ponto de vista, que valores que deixam a humanidade melhor, tá? De um certo ponto, mas cada professor, cada indivíduo tem a sua, de certa forma, um próprio valor, que é a liberdade para escolher essa forma de agir. Então, de certa forma, como está o desenho aqui, sempre vamos classificar que aquele valor está certo ou aquele está errado. Sempre o meu vai ser melhor que o seu e assim vai. Então, a ideia de diferença, respeito em si, ou a tolerância, talvez mais a tolerância seja necessária do que todos isso. Bom, continuando, falando tudo isso, né, parece que é fácil visualizar isso naqueles conteúdos da cultura corporal que eu coloquei. Peraí, é fácil. A gente tem esses elementos, todo jogo, todo esporte, de certa forma, tem uma regra, né? E para ter uma regra, é uma coisa que tem que ser cumprida, já tem uma certa obrigatoriedade, ou sanções, né? Que são as punições. Então, aqui já tem, de certa forma, valores. A gente tem uma boa literatura, por exemplo, lá dos anos 80, da educação física, que discutiu. A criança que joga e respeita o esporte difunde os valores da sociedade capitalista. Então, a gente entrou nessa seara também, essa discussão. Por um tempo, discutimos na área que não deveríamos ensinar o esporte, porque repercutia essa forma desse modelo. Daí, depois, com o passar do tempo, se viu que essa potencialidade, ao mesmo tempo, de um conteúdo esportivo, que nós, ao mesmo tempo que nós temos esse sentido de competição dentro dele, a gente tem o sentido da cooperação interna desse grupo. Tá? E sempre vai ter aquela discussão que faz em qualquer jogo, brincadeira, do saber ganhar e perder. Então, isso aqui, esses elementos da competição versus cooperação, do saber ganhar e perder, é muito presente naquelas falas lá que eu trouxe do início. Mas o que é valor? Qual valor você prioriza no seu ensino? Eles não sabiam, de certa forma, responder aquilo, mas extraindo bem no fundo das representações deles, a gente conseguia ver essa visualização, que sempre é só essa ideia, é competir versus cooperar e saber ganhar e perder. Não tem algo mais. Então, não tem um certo respeito, uma tolerância, uma humildade, como que nós estamos colocando naquele outro slide. Passando isso, como eu falei, cada professor, né, tem, de uma certa forma, essa escolha, essa opção. Mas de todas essas formas de entender a educação física, dessas concepções pedagógicas da educação física em todo, por mais que muitas delas tenham uma inspiração em toda a teoria da psicologia, da pedagogia ou da sociologia, cada uma delas apontam um determinado valor ou uma atitude esperada. Tá? E é o que eu tento sintetizar nesse quadro aqui, com base naqueles 3 livros. Tá? Então, de certo ponto, uma vertente, uma visão que trabalha mais o esporte, qual que é a finalidade de trabalhar o esporte em si? É buscar esse rendimento, ou melhorar em si, seja individual, seja coletivamente. Se a gente for ver a ideia conceitual, não existe uma preocupação da dimensão conceitual. O procedimento em si é o ensino do esporte. Qual a atitude que é esperada desse aluno? É que ele tenha domínio, eficiência, produtividade, perseverança. Se a gente fosse pegar uma abordagem mais construtivista da educação física, que tem um pouquinho de diferença do construtivista, né, para vocês, da pedagogia, tá? A gente busca o quê? Uma construção desse conhecimento e um resgate dessa cultura corporal. Conceito trazendo para isso, a gente acaba não se preocupando. Procedimento, jogos e brincadeiras como principal ferramenta. Qual que é a atitude esperada do aluno naquele momento? É prazer e se divertir. Uma ideia desenvolvimentista que está mais focada no desenvolvimento motor, ela tem exclusivamente focada só no procedimento, e habilidades motoras. As concepções críticas da educação física, que está inspirado somente na proposta do Demerval Saviani,
tem a preocupação de uma leitura da realidade social, uma leitura crítica dela, que a gente consiga entender essa origem, os conceitos, os elementos da cultura corporal, tá? E daí os conteúdos básicos, esportes, jogos, danças, ginástica e lutas. Qual que é a atitude esperada desse aluno? Que ele seja questionador. Uma ideia que a gente tem mais preocupado com a saúde, que a gente chama de saúde renovada, está visando o quê? Uma aptidão física, uma qualidade de vida. Qual é o conceito que se espera que ele tenha, né, com o professor Paz? Então, informações sobre a nutrição, capacidades físicas, etc. Procedimentos, se usa mais ginásticas, exercícios. Atitude que se espera que esse indivíduo seja ativo. Ativo o quê? Que tenha uma vida com atividade física ao longo da sua vida. E uma ideia mais sociocultural ali, que pegou muito a ideia da educação física do PCN ali, que foi aquela inspiração. A finalidade é estar voltado um cidadão ativo, né, participante, por meio de todos os conteúdos também que tem nas críticas, mas se preocupando com mais valores, no sentido assim, de mais atitudes, né? Participação, cooperação, diálogo, respeito. Então, o professor de educação física, de uma certa forma, ele se espelha, né, se baseia em alguma dessas concepções, sendo em momentos distintos, usando uma, usando duas, vendo a situação, né? Mas cada uma delas já tem uma atitude embutida na sua concepção de como dar aula de educação física, de como fazer essa educação física, de que conceitual nós devemos passar e que atitude esperada. Passando, Eliana. Mas quando a gente fala isso do professor de educação física, a própria teorização dessa prática pedagógica mostra que determinadas atitudes não foram pensadas pela área, não foram pensadas metodologicamente como que ela deve ser feita. Tá? Então, assim, de um certo ponto, não é um trabalho só da educação física, é um trabalho que toda escola coletivamente tem que ter, todo professor de toda disciplina deve estar comprometido. Né? Seria bom se todo mundo se preocupasse com todas essas atitudes. Né? Que todo mundo, de certa forma, dentro do seu contexto de aula, conseguisse, ao visualizar situações, trabalhar elas. Porque trabalhar valores e atitudes não é aquele conselho, aconteceu a briguinha com o amigo lá, você vai dar aquele sermão nele. Não, não é isso. Tá? Você pode conversar, tudo, mas tem que ser mostrado, assim como o nome fala, é a atitude, a situação prática, a situação do dia a dia, a situação como que vai acontecer, como que você vai conduzir. Ao reduzir essa ideia de trabalhar valores e atitudes simplesmente pela forma de ir lá conversar, ou simplesmente falar que está errado, ou certo aquilo, não é muito interessante. Não vai dar certo. Não é à toa que a gente está no nível social que nós estamos. Bom, e é isso. Acho que a missão, de como um todo, é trabalhar todos os professores trabalharem. E essa não é só a missão do professor de educação física. Ele pode contribuir, ele tem conteúdos para contribuir com isso, e ele normalmente acaba atuando dessa forma. Tá? Então, só, acho que finalizando já, né, é pensar também que todo mundo, de uma certa forma, tem experiências, né, positivas e negativas com a educação física. E muitas vezes essa situação de uma atitude que era necessária pelo professor ou pelo próprio grupo de alunos foi tirada, não foi feita e causou outra atitude, uma repulsa à própria educação física ou à própria atividade física depois. Tá? Espero, né, ter contribuído com esse debate. Tá? Aqui minhas informações para qualquer situação. E agradeço. Daí não sei, Luciano, como vocês estão fazendo. Então, bate. Muito obrigada, professor Diego. Nossa, eu fiquei aqui encantada com a clareza das suas colocações. Me chamou muita atenção o slide que você nos trouxe a respeito das tendências, né, pedagógicas
relacionado com as dimensões dos conteúdos, né? Trouxe uma clareza muito grande. E a forma como você trouxe para nós o exemplo de se trabalhar essas dimensões do conteúdo dentro de uma aula, nos faz perceber que não tem um momento separado para se trabalhar esse conteúdo atitudinal, né? Não vai ser agora essa aula que eu vou planejar para trabalhar um conteúdo atitudinal. Dentro do meu trabalho no dia a dia, eu posso trabalhar com todas essas dimensões em relação aos conteúdos, né? Então, muito obrigada, professor Diego. Agora a gente vai passar a fala para a professora Isabelle. Nós estamos ali com o chat também, né, pessoal? O pessoal tem colocado ali as experiências, tem algumas dúvidas que deve mais para o finalzinho da nossa conversa. Nós vamos abrir, né, e tentar conversar a respeito desses questionamentos dos nossos alunos aqui. Boa noite a todos. Agradeço desde já. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Agradeço desde já a oportunidade em conversar com vocês, em trazer também as minhas contribuições, o convite da Luciana, né, da Viviane, nossas colegas ali. Então, acompanhando aqui as reflexões do Diego, algumas coisas que ele trouxe também, nós conversamos ali anteriormente, né, para falar desse assunto, que como ele mesmo falou, é um assunto um pouco espinhoso, que ainda tem muitas discussões a respeito em como trabalhar, né, o que trabalhar, a partir das concepções daquele professor, o que ele acredita, né, por as atitudes para aquele momento. Então, eu estava tentando aquilo enquanto o Diego falava, eu acho que eu vou passar para você aqui os slides, porque eu não consigo compartilhar, sabe? Uhum. Sempre dá problema para mim para compartilhar, então acho que eu vou mandar para você aqui, e aí enquanto eu vou iniciando a fala, aí eu troquei o computador aqui, agora sumiu aqui uma parte, mas aí eu mando para você, e se você puder fazer o compartilhamento para mim, pode ser? Pode ser, sim, pode enviar. Pode? Então eu já vou te encaminhar aqui, pode ser, não sei se no PDF mesmo? A forma como você achar mais fácil aí. Eu vou mandar aqui, daí, enquanto isso eu vou começando a fala, deixa só eu enviar bem rapidinho aqui. A princípio eu falei para a Lu que eu não ia falar com os slides, porque eu gosto de falar, e aí, como é o formato de uma conversa mesmo, então a minha intenção era ir falar sem os slides, mas aí eu acredito que talvez fique mais interessante vocês olhando as imagens e tudo mais. Então eu só vou encaminhar aqui para a Lu bem rapidinho, Lu, e aí eu já começo a fala aqui. Então, assim, ao falar um pouquinho, eu fico até bem lisonjeada em falar, porque eu tenho a formação em pedagogia, tenho a formação em educação física, e quando a Lu fez o convite, ela falou assim, Isa, né, se você puder trazer a tua experiência em relação ao que você tem vivenciado, porque eu atuo, como a professora falou, né, eu atuo na educação infantil ainda, atuo no ensino superior, e eu gosto de ter, né, um pé lá e um pé cá, para que a gente consiga vivenciar essas experiências aí realmente na prática. Então, só um minutinho aqui, que eu já vou enviar, senão eu falo aqui e não consigo me concentrar. Só um minutinho, tá, Lu? Desculpa aqui, Não, foi bem essa a proposição de convidar o professor Diego, que atua diretamente com as turmas de licenciatura em Educação Física, e agora aqui com a professora Isabelle, trazendo um pouco dessa experiência, dessa atuação na escola. O professor Diego também já trabalhou, né, com a educação básica nos anos iniciais. Então, acredito que a nossa conversa fica muito rica nesse sentido, né, de trazer as especificidades ali da escola, né, voltar a nossa conversa, nosso diálogo aqui, para a relação para o dia a dia da sala de aula. Então, Lu, eu vou começar, não sei se foi para você aí, se abriu o slide, vamos, se deu certo, que aí eu vou começando a minha fala aqui, deixa eu ver se deu certo. Quero agradecer também os alunos da FASP que estão participando, eu já vi alguns rostinhos ali que são minhas alunas no quarto período, que eu tenho a disciplina com elas. E deu certo, Lu? Abriu, será? Porque para mim ele não tá abrindo aqui. Vamos ver se é esse mesmo.
Acho que a Isabelle caiu. Isso. Os slides vocês estão vendo aqui, Sim, né? sim, aham. Eu penso que até a Isabelle voltar, né, Lu? Vamos passar, vamos dar uma olhada nesses comentários que os nossos colegas colocaram e o Diego já dá uma comentada. Diego, você está por aí? Então, a Rosiliane, ela colocou o seguinte: muito interessante a questão da educação física, levar em consideração o aluno com suas especificidades. Bem no começo da minha caminhada escolar, não gostava da aula de educação física, porque o professor só fazia praticamente os alunos correrem, e isso me incomodava. Depois entrou uma professora com uma outra mentalidade, então provavelmente uma outra abordagem, né, daquele quadro maravilhoso, e onde considerava as potencialidades de cada aluno, explorando outros âmbitos da educação física. E nesse mesmo sentido, o Paulo, a Rose continua, né, que não tem a percepção do aluno e a aula acaba engessada, né, em uma mesma coisa. Isso traz pontos negativos, com certeza. Mas o Paulo Vitor, ele comenta, né, que quando ele estava no ensino fundamental, ele não gostava de futebol, vôlei, queimada. E aí, né, isso, Diego, dá uma dor no coração. Então, a professora pediu para mim escrever alguns resumos sobre algumas práticas de educação física. Diego, você quer comentar até a Isabelle se colocar novamente, que caiu, não tem problema. Eu estava dando uma lida, mas não consegui ler tudo. Não, né? fique tranquilo. Teve uma coisa que eu aprendi no começo do ano, sabe? Uma palestra aí que a gente teve de capacitação do RPG, que de certa forma todo e qualquer professor ele deixa alguma marca, um sinal, né, Viviane? Você lembra bem quem falou isso, né? E quem é meu aluno sabe que eu já também repito isso. E de certa forma o professor de educação física ele deixa marcas positivas e negativas. E o caso aqui desses dois relatos são marcas negativas que infelizmente acontece muito. Tá? A gente tem ainda continua, tem aquele tipo de professor. Mas a gente não pode, né, enquanto formador, né, e seja como professor do ensino superior, ou como professor de todos os anos iniciais, infantil, ensino médio, querer que todo mundo tenha essa visão igual, ou que, né, que gostem realmente das atividades físicas. Cara, a gente vai para o lugar para trabalhar, deixar uma marca positiva. Mas não dá para, certa forma, padronizar a ação desse professor, querer que ele haja dessa forma. Tá? Então, isso parte da temática, é uma atitude, é ele que vai decidir isso. Infelizmente, é uma coisa que não tem controle, não é possível ter controle, e eu não defendo ter controle. Então, assim, não dá para ter uma padronização de como que deve ser dessas experiências. Infelizmente, depende muito de cada contexto que cada professor tem, de cada vivência que ele teve, de cada formação que ele tem, as suas características. Ou seja, né, é aquilo, é sua concepção de mundo, sua concepção de educação, a seu comprometimento com os alunos. Claro, se ele tiver pelo menos esses 3 pontos, ele vai verificar que não está dando legal a tua aula e vai tentar mudar. Tá? Então, eu acho que é nesse ponto. Acho que é isso que eu tenho que falar nesse momento. Então, a gente vai ter o professor que vai deixar você de lado, vai pedir fazer o resumo, né, de uma certa forma, é isso. Mas, muito, né, não sei quem está comentando qual que é a idade, quando que frequentou a educação física, muito mudou. Por causa que essas concepções que a gente está trazendo, elas são, né, vem a partir da formação de 80, 90, então muda um pouco o cenário, mas não tanto. Infelizmente, tem muito a avançar a área ainda, e estamos procurando avançar, né. Isso mesmo, professor Diego, e quando você nos trouxe ali a questão que deixamos marcas nos nossos alunos, a importância de nós termos claro não seria um conceito ou uma ideia do que seria esse ensinar. Porque a forma como eu organizo o meu trabalho em sala de aula, desde os materiais que eu escolho, os incentivos que eu utilizo na minha aula, né, a forma como eu trabalho, como eu desenvolvo o conteúdo, vai incidir na forma como aquele aluno recebe isso. E é uma experiência. E o se formar, né, e ser aluno dentro da escola implica na vivência dessas experiências. Então, é extremamente importante nós sabermos, né, o que eu entendo por ensinar e qual o ensino que eu quero desenvolver, né, a concepção que eu tenho e a forma como eu atuo em sala de aula, né, se eu estou proporcionando experiências, como que os alunos estão recebendo essas experiências, né, a perspectiva que eu tenho em relação
ao ensinar, né? Vai incidir no crescimento, no desenvolvimento dos nossos alunos. Professora Isabelle, quer retornar? Tudo certo. Agora já consegui retornar, que eu estava tudo preparado, daí não sei o que aconteceu aqui, que caiu, fechou tudo. Pensei, meu Deus. Mas a gente está sujeito a esse tipo de coisa, né? Nesse novo normal, como diz o Diego. Então, apesar de estarmos aí há muito tempo já cansados de Meet, ensino remoto, ainda acontece esse tipo de coisa. Mas, então, como eu estava falando, eu fico muito feliz em poder trazer contribuições, esse olhar do professor também em relação a essas reflexões sobre valores e atitudes, e ao preparar minha fala, em conversa com o Diego, ele também, né, falou dessas concepções que ele ia trazer, e eu pensei em trazer esse olhar mais voltado do professor, né? Nós entendemos que cada professor tem uma concepção, cada professor tem um jeito de fazer, um jeito de ensinar, mas aí quando a gente começa a pensar e refletir sobre algumas ações, a gente começa a pensar também que ao falar sobre essa educação física escolar e esse olhar sobre os valores, é importante também a gente tomar consciência de como que a educação física ela veio se organizando ao longo do tempo e como isso vem influenciando nos dias de hoje. Então, às vezes a gente escuta um aluno falar, porque a minha educação física era assim, a minha educação física era assado, eu fazia isso, eu fazia aquilo, porque também depende da época, como o Diego falou ali, da época em que esse aluno estudou, qual era a concepção naquela época, qual era o tipo de abordagem que aquele professor utilizava. Então, são várias questões que vão sendo colocadas, né? E aí a gente utiliza disso, né? A partir desse presente, nós voltamos na história para buscar alguns elementos para entender como que a educação física, ela se estrutura hoje e o que nos ajuda a perspectivar o futuro, a pensar nesse futuro da educação física que está em constante mudança. Então, de modificar, de construir uma educação diferente daqui para frente. Então, na década de 80, como já foi falado, nós tivemos uma redemocratização. O Brasil, o país passou, né, por um momento de redemocratização, e isso, de certa forma, também influenciou na forma de pensar a educação física. Em vários campos ali da vida social, do âmbito educacional. E a educação física, ela passou a ter como principal objetivo, nesse momento, a compreensão da cultura corporal, a entender essa relação do corpo, do movimento, da relação com a sociedade. Então, além disso, também, nós temos hoje, pensando nessa escola, pensando nessa nova organização, uma inclusão dos alunos, né? Não de forma geral, não da forma como a gente gostaria que acontecesse, mas hoje nós entendemos que a educação física, ela não é só uma prática, né? E não é só uma prática também em relação àquelas pessoas que já têm habilidade, que já têm aptidão, mas ela tem um rol de conhecimentos que devem ser oportunizados aos alunos, que ao terminarem sua trajetória escolar lá no ensino médio, o que esse aluno leva da educação física para a vida dele, né? Se ele vai ser adepto a uma prática esportiva, se ele vai ter cuidado com a sua saúde, com o seu corpo, se ele vai ter uma vida ativa. Então, todas essas questões, essa gama de conhecimentos, ele deve estar presente ao longo desse período da escolarização e fazer parte desse planejamento do professor, né, da educação física. Então, nós entendemos que nós aprendemos pela prática, principalmente as crianças, eu direciono mais a minha fala aqui para os pequenos, como eu falei com a Luciana, eu hoje atuo ainda na educação física, na educação infantil, então quando a gente fala de corpo, de movimento, é uma área que me encanta, que me motiva, né? Então, pensando nesse olhar, pensando na participação de alunos da educação física, da pedagogia, nós temos um público bem diverso, e eu acho legal nós termos esses dois olhares, porque não é uma competição de quem é o corpo da criança, se é do professor de educação física, se é do professor da sala de aula, mas a gente precisa entender que a criança, ela também aprende, né, experienciando corporalmente. Então, nós aprendemos pela prática, mas nós precisamos também, no caso, na educação física, da pesquisa, da parte conceitual, entender o que se faz, por que se faz, e dentro de cada atividade as atitudes do jogo. Então, não tem como a gente definir, fechar isso como uma coisa ou outra, né? Então, são vários elementos que fazem parte e que precisam ser trabalhados como um todo. Então, ao falar ali, por exemplo, em conhecer a dança, o jogo, a luta, os esportes, as dimensões que extrapolem o saber fazer, né, que fazem parte aqui no caso das práticas corporais. Então, nós, enquanto professores de educação física, nós podemos
quem sabe, descobrir novos talentos, formar novos atletas, mas o objetivo da educação física na escola é trazer esses alunos, incluir esses alunos, possibilitar caminhos para que todos se sintam bem, se sintam estimulados a realizar aquela atividade. Então, ao falar, quando a gente fala da inclusão da escola, às vezes a gente pensa em inclusão, a gente pensa crianças com deficiência, nós pensamos em outras questões, mas não basta a gente só colocar esse aluno dentro da escola. Né, nós precisamos oportunizar para ele acesso a todos esses conhecimentos, a esses elementos, quem sabe, da cultura corporal, com acesso e permanência efetiva desse aluno. Então, quando a gente fala de uma educação física para todos, a gente vê uma educação física que não privilegia um ou outro, aquele que tem aptidão, aquele que não tem, aquele que já tem, às vezes, um corpo, né, um físico mais, quem sabe, mais propício para uma determinada atividade, mas pensar nessa educação física em proporcionar a esses alunos diversos elementos, diversas possibilidades para que ele se desenvolva corporalmente e futuramente ele vai escolher, né, se ele quer jogar um determinado esporte, se ele quer seguir para dança, para ginástica, ou se ele não quer seguir, ele quer utilizar aquilo, né, de outra forma. Então, todos os alunos, eles têm esse direito de vivenciar essa cultura corporal nas aulas de educação física, indiferente das habilidades e características de cada um. E isso vem muito do olhar do professor, né? Então, quando a gente fala do planejamento, quando a gente fala de pensar essa atividade, então, mas quando nós falamos de educação física para todos, nós também devemos levar em conta as particularidades de cada criança, de cada aluno, de cada um que está ali, né, para aprender. A forma como cada um aprende, com habilidades diferentes, e por isso também devem ser oferecidos aos alunos oportunidades diferentes de aprender. Então, eu ressalto a importância de quando a gente fala de conhecer o aluno, conhecer a sua turma, pensar as oportunidades que englobem todos eles e as diversas compreensões que se tem sobre a educação física. Então, a gente busca diferentes estratégias, diferentes metodologias, diferentes situações práticas que possam atingir esses grupos, né, que chegam, grupos diferentes que chegam na escola, que cada vez mais nós temos grupos diversos na escola. Então, quando a gente se refere à prática pedagógica como ação didática do professor, ela precisa ser orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos. Então, por vezes, a gente pensa, a educação física nem precisa planejar, a educação física, o professor chega lá na hora e pensa o que ele vai fazer, né? Então, nós temos ali que buscar entender, né, uma ação didática que seja orientada, que tenha um objetivo, que tenha uma finalidade, para que a gente chegue a um determinado objetivo. Eu vou falando e vou acompanhando aqui o chat, vou olhando ali que as pessoas vão mandando. Então, há uma resistência, às vezes, em relação a isso, em relação a estudar mais a área, se aprofundar em determinados assuntos e buscar uma determinada finalidade, conhecimentos em relação àquilo que você está se propondo a fazer. Por quê? Porque quando a gente fala de prática pedagógica, eu, particularmente, entendo que a concepção do professor, ela vai estar diretamente relacionada com a prática dele. Então, como eu entendo hoje a educação física, que tipo de abordagem que eu utilizo, aí é isso que eu vou cobrar do meu aluno. Aí que o Diego entra na questão de que fica difícil a gente avaliar, né, qual atitude que é mais, vamos dizer assim, às vezes, ideal para uma determinada situação. Então, quando a gente fala, o professor, se ele tem uma concepção, vamos dizer assim, de que a educação física, naquele momento, ela precisa ser competitiva, dependendo de uma situação que ocorra lá, o professor vai tomar um posicionamento relacionado, né, a esse lado. Então, a concepção e a prática do professor, elas estão diretamente relacionadas. Então, por isso, fica muito difícil a gente falar da prática de um professor, o que é certo, o que é errado, porque são concepções diferentes. Então, eu sempre falo que eu não julgo a prática de ninguém, né? Não julgo a forma como alguns professores agem, inclusive na minha pesquisa, quando eu fui a campo, fui assistir aulas, a gente não julga nenhum professor, porque a gente não entende naquele momento, às vezes, né, o que ele pensa, né, são várias relações. Só que isso está diretamente relacionado com a prática dele. Então, assim, a gente entende que as ações pedagógicas, elas devem oferecer essas condições necessárias para o desenvolvimento de forma integral da criança. E aí a gente pensa na questão da pedagogia e na questão da educação física, né? Pensar essa criança como um todo.
Então, eu sempre falo da importância da gente ter esse olhar criterioso e de conhecimentos também sobre o corpo, sobre o movimento, sobre o lúdico, e assim, se eu for trabalhar com educação infantil, se eu for trabalhar com ensino fundamental, séries iniciais, séries finais, eu preciso ter a concepção, qual é a concepção de criança, qual é a concepção de brincar, qual é a concepção de educação infantil, do fundamental, o que os documentos trazem em relação a isso, eu preciso saber, eu preciso conhecer. Por quê? Porque senão eu acabo seguindo sempre, né, o barco sem saber para onde que ele está indo. Então, eu acredito que em sua prática, o professor ele vai colocar o que ele pretende fazer, em qual ponto ele precisa chegar, que ele almeja em sua ação, levando esse aluno à construção do conhecimento e atuando de uma forma significativa nesse processo de aprendizagem. Então, compreender quem é esse educador e quem é essa criança no processo de escolarização ali, tanto na parte da pedagogia, quanto na parte da educação física, é fundamental para que a gente entenda essas relações que se estabelecem no ambiente educativo. Então, a própria atitude do professor em relação a determinadas situações, a questão do vínculo desse professor com as crianças, as possibilidades que as crianças, às vezes, os alunos encontram em chegar até esse professor. Então, tudo isso, ela vem como possibilidades e dificuldades que podem ser encontradas para superar ou dificultar ali o processo, né? Então, essas práticas pedagógicas, elas estão diretamente relacionadas também à formação do educador enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, a gente sempre fala que a gente precisa estar constantemente se especializando, indo atrás, estudando, porque o professor que eu fui há 10 anos atrás, hoje pode ser que ele já tenha outra visão, outra concepção. Eu sempre falo que a coisa mais linda da vida é a gente poder mudar, a gente poder se reinventar, né? Ninguém nasceu com a síndrome da Gabriela, eu sempre brinco, nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Então, a gente vive em constante mudança, eu acredito que isso no ambiente educacional, seja na educação física, seja na pedagogia, nós precisamos ter esse olhar de que o professor precisa estar em constante desenvolvimento, em constante estudo, para que as suas concepções acompanhem também a evolução, né? E que não fique um professor lá do passado preso aqui no presente ou vice-versa. Então, quando nós falamos da educação infantil em especial, essa questão do lúdico, depois eu vou entrar, né, em outras questões ali para vocês, mas essa questão do lúdico, do corporal, de respeitar a infância e suas capacidades interativas e imaginativas. Então, as crianças, nesse momento, elas estão num momento da vida em que o jogo simbólico se faz presente. Então, sua capacidade criativa e imaginativa está a 1000. Então, o professor que trabalha com essa faixa etária precisa também entender e adentrar esse universo lúdico da criança, pensando nas possibilidades de trabalho com essa faixa etária. Então, sendo assim, o corpo da criança e do professor, eles acabam ficando integrados. Por quê? Porque o professor, ele vai proporcionar para essa criança um ambiente criativo, repleto de sensações, experiências e aprendizagens. Porque ao tratar do contexto dessas práticas relacionadas ao corpo e movimento, nós encontramos, muitas vezes, na escola, e isso aqui vai ficar muito forte, a questão da pedagogia e da educação física, algumas dicotomias dentro da escola. Então, nós temos, por exemplo, relacionados ali a dicotomia que a Débora Sayão, ela traz, né, essas questões dicotômicas dentro da escola, a questão, por exemplo, corpo e mente. Então, nós encontramos dentro da escola que concebe a criança como um ser dual. Então, o trabalho pedagógico feito em sala é atribuído só ao professor, na sala de aula, aquele professor regente, e o trabalho da educação física, ele acaba sendo relacionado só à parte externa, à parte do corpo, aos aspectos psicomotores. Às vezes, a gente encontra essa conversa entre professores, você faz isso lá na quadra, eu faço isso aqui, né? Como se essa criança fosse dividida em 2 partes, esse aluno fosse dividido em 2 partes. Então, aí também a dicotomia sala e pátio, nós encontramos o aluno que, por vezes, prefere 1000 vezes estar no pátio, estar na educação física, do que estar dentro da sala de aula, né? Por quê? Porque, às vezes, o trabalho desenvolvido dentro da sala de aula, ele é extremamente focado só na questão cognitiva, e o trabalho desenvolvido na área externa, lá na quadra, é mais voltado às questões corporais, e aí a criança se sente melhor, se sente mais, né, livre, vamos dizer assim, às vezes nesse espaço. Então,
e a dicotomia teoria e prática, que entende a sala também como um lugar só de ensinar teoria, enquanto a prática fica só para a educação física. Então, quando a gente fala dessas relações, essa visão apresentada pela Sayão, ela se faz ainda presente na prática pedagógica, né, tanto dos professores de educação física quanto dos professores de sala de aula. Por quê? Porque, por vezes, o trabalho pedagógico ele fica relacionado só à cognição em mente. Então, você realiza na sala, você fica com a parte teórica e o trabalho pedagógico, né, voltado para a área externa, atividades mais práticas, ficam propostas pelo professor de educação física. Então, nós temos hoje na pedagogia a disciplina da educação física, não sei na Unicesumar como que é colocada. Na UEPG, a gente trata as questões do corpo, na disciplina de ludicidade e corporidade. Então, quando a gente precisa pensar enquanto pedagogo, esse papel, esse corpo da criança, né, quais são as relações desse corpo com a aprendizagem? Então, nós precisamos estabelecer e pensar que a criança, ela não é dividida, né, essa criança, ela precisa pensar em sua totalidade. Então, sendo assim, a gente precisa buscar atividades lúdico-corporais, a integração, a aprendizagem, a expressividade, a criatividade, o estabelecimento também de valores positivos em relação ao próprio corpo, porque a gente vai encontrar diferentes situações dentro da escola, né, e aí a gente precisa, de certa forma, dependendo do momento, dependendo da situação, saber mediar. E isso tudo também vai depender da forma como a criança se vê em relação ao próprio corpo, né, aí entra numa outra questão também. Então, nessa perspectiva, eu acredito que o professor, né, o papel do professor aqui é contribuir para essa superação. Então, ao pensar o papel do professor de educação física e o pedagogo dentro da escola, um entender o papel do outro, contribuir, né, para o trabalho do outro, e não uma competição de que, geralmente o professor de educação física, às vezes, as crianças gostam mais dele, aí fica um professor legal, o professor chato, mas fazer com que isso torne-se, né, mais significativo para a criança, tá? Então, quando a gente fala da educação física e da pedagogia, a primeira imagem que a gente vê da criança é a criança saindo, né, largando tudo, correndo, porque ela se sente livre, é um corpo que precisa se comunicar, que precisa se expressar, e que, por vezes, às vezes, ele está ali cerceado das capacidades interativas, comunicativas dele. Eu gosto sempre de relembrar, quando eu falo com meus alunos, com os acadêmicos, de retomar algumas situações da infância. Então, geralmente, como foi falado aqui, às vezes a gente tem educação física, aqueles que gostam muito, aqueles que não gostam, aqueles que iam super bem, aqueles que ficavam esperando esse momento para gazear, para fugir, para pular um muro, sei lá. Então, por quê? Porque a educação física é uma disciplina que marca a vida dos alunos, né? Porque as experiências corporais, elas são muito fortes, e isso vai refletir de uma forma positiva ou negativa. Aí vai depender de como cada um vê, né, vivencia aquela situação, do olhar que esse professor também tem em relação à educação física, a concepção que ele tem ali, mas essas marcas, gente, eu sempre falo, esse cuidado que a gente precisa ter, porque talvez isso acabe sendo positivo, mas também pode se tornar negativo, e isso vai, né, pode ser levado para frente. Então, quando você, por exemplo, é exposto, você é excluído, não participa, não se sente bem com o grupo, ou você não está integrado à proposta, às vezes, da educação física, isso pode causar experiências negativas para a criança, para o aluno, enfim. Mas, quando a gente fala dessa questão de experiências, a gente pensa, muitas vezes, que a educação física inclui todo mundo, e às vezes ela acaba excluindo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar mais sensível também em relação a isso, as tipo de atividades que são encaminhadas. Então, eu falo muito nesse olhar do professor, né, desse cuidado, desse olhar do professor. Então, quando nós pensamos nessa relação da pedagogia e da educação física, é muito importante também que os pedagogos entendam que o papel da educação, qual é o papel da educação física na escola. Então, por vezes, nós percebemos a educação física também como castigo ou como recompensa, em que os alunos que vão bem, tiram notas boas, podem participar. Já aqueles alunos que, às vezes, não foram tão bem, se atrasaram, deixaram de realizar alguma atividade, e, de repente, eles são punidos com a retirada dessas aulas. Então, fica como se a educação física, ela é uma disciplina, ela é um componente curricular, assim como qualquer outro componente dentro da escola,
Mas, por vezes, esse entendimento dentro da escola, ele não se faz tão claro. E aí, os professores, às vezes o gestor, dependendo da situação, se sente às vezes, assim, no direito de tirar, né, esse aluno de participar daquele momento. Então, eu, particularmente, já passei por momentos assim, em que, às vezes, a criança não terminou a atividade, não foi para a educação física, o aluno, às vezes, é indisciplinado, está apresentando problemas de comportamento, então corta o futsal que ele gosta, corta ele do treino, deixa ele sem tantas aulas de educação física. Então, quando a gente começa a relacionar essas questões atitudinais e jogar isso para a educação física, ou o contrário também acontece. Por exemplo, o aluno ele está dando muito problema, ele briga muito na sala, vamos colocar ele lá no judô, que o judô é disciplina, né? Uma prática lá de lutas vai ajudar ele a ser mais disciplinado. Então, por vezes, esse olhar da educação física, ele vem com um olhar equivocado, né? De que a educação física vai fazer com que tudo isso se resolva. Então, como o Diego falou, será que a responsabilidade, nesse momento, é só da educação física? Será que a gente pode jogar, ou então, às vezes acontece de, professora, trabalhe mais lá o esporte para eles aprenderem sobre regras, trabalhe mais lá um determinado jogo para eles entenderem, porque eles não sabem perder, eles não sabem ganhar. Mas qual que é o contexto? Qual que é a situação que, às vezes, aquela criança na sala apresenta uma... Então, são várias questões que a gente precisa ir pensando, ao invés de ir atribuindo e jogando responsabilidades para uma determinada área, né? Então, é importante que tanto uma área quanto a outra tenham esse entendimento, tenham essa compreensão do que é função da educação física, de que a educação física é uma disciplina como todas as outras dentro da escola, e ela vai ela precisa ir se afirmando também, porque a gente escuta muito, às vezes, professores falando de educação física. Eu, particularmente, esses dias escutei um professor falar assim, que ele nunca participou de um conselho de classe, porque nunca deram essa possibilidade para ele dentro da escola, que aí no dia do conselho de classe, ele cobriu para os outros professores participar. Então, aí você já vê que talvez esse professor não esteja tão envolvido dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, se a educação física é uma disciplina, é um componente curricular, o professor precisa também estar integrado a esse outro grupo de professores, porque às vezes aquele aluno, isso acontecia muito comigo, um aluno não aparece na educação física, você vai ver, ele deu problema em alguma disciplina, teve uma nota baixa e foi tirado. E aí, aquele aluno para você nunca deu problema, aquele aluno sempre participou, sempre... Então, depende também, isso vai depender de vários fatores, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, quando a gente pensa em educação física, logo nós pensamos nesse movimento, nesse jogo, em competição, porque é algo que marca fortemente a história. Mas saber sobre a história, sobre as regras, sobre os valores que também atravessam esses saberes é muito importante. Então, tirar um pouco, às vezes, dessa ideia de que é só o fazer, né? Então, às vezes, lá no imaginário do professor, do pedagogo, daquela pessoa que olha de fora, está só nesse fazer, só nesse prático. E a gente sabe que é muito além disso, né? Falar sobre o que você está fazendo, sobre as atitudes ali que estão sendo empregadas. Ao conhecer um determinado esporte, como o Diego mesmo falou, vocês podem pensar, eles vão lá aprender a jogar, né, eles vão aprender a fazer um determinado movimento, mas, dependendo do professor, vai muito além disso, vai entender como que esse jogo surgiu, por que ele surgiu, se essa prática é relevante no nosso país. Por exemplo, o futebol é um tipo de esporte que arrasta multidões, o vôlei, então são esportes que movem também, né, que tem uma repercussão na mídia, tem toda uma organização na mídia para também passar esses esportes. Então, será que sempre foi assim? Será que essa relação, né, como que isso veio acontecendo? Então, quando a gente percebe esses valores, que eles estão envolvidos também nessa prática, é bem importante a gente começar a relacionar essas questões. Então, nós podemos perceber também em atitudes, às vezes, pensar atitudes a partir de situações que são vivenciadas. A gente não julga, não fala de um ou de outro, mas tem situações que a gente pode trazer para serem refletidas, né? Então, a questão ética, por exemplo, no jogo, nós sabemos, às vezes, determinadas situações de atitudes de preconceito num jogo, aí atitudes de violência, atitudes agressivas, atitudes, às vezes, de
né, enfim, de simular uma determinada situação. Então, quando a gente percebe essas relações, trazer isso para a discussão, para refletir, né, porque eu acho que o papel do professor é cutucar mesmo, é instigar a curiosidade, despertar o aluno para o conhecimento, e não fazer pelo fazer, de uma forma mecânica. Então, quando a gente vê, por exemplo, um técnico querendo burlar uma determinada regra, às vezes numa competição, querendo perder para que daí facilite lá na frente um determinado jogo ou numa outra, né, para pegar um time mais fraco, aí a gente fica pensando, qual que é o princípio do jogo? Qual que é o princípio do esporte? Você entrar para perder, né? Então, são várias questões que também perpassam a questão ética, que vem com viés de uma formação cidadã, desse respeito com o adversário. Então, algumas questões para a gente pensar. Então, eu não sei, Lu, como que está meu tempo? Saiu o som. Não, cortou. Você me dá um sinal daí, Lu, que eu estou enxergando você aqui daí. Vai escrever aqui no chat. Exato. E aí, encaminhando para Finalizar. Porque nós terminamos normalmente 8h15 e já abrimos para os comentários para finalizar 8h30. Olha, encaminhando. Eu vou encaminhar já para o final. Então, quando a gente fala dessas questões que perpassam tanto os fatos do conceito como de procedimentos e atitudes, são essas 3 dimensões que devem ser pensadas na educação física. E aí, quando a gente fala daquela experiência lá na escola, na educação infantil, a gente pensa nesse corpo dessa criança, né, desse corpo na escola, como o primeiro instrumento de pensamento da criança no seu diálogo com o mundo. Então, a gente precisa ter esse olhar sensível, essa escuta sensível, essa sensibilidade em relação às ações corporais da criança, às vivências corporais. Porque para a criança, o movimento é sua primeira linguagem. Então, o corpo é o primeiro instrumento do pensamento, do seu diálogo com o mundo, dos adultos, né, em relação com os adultos ali, e também a construção dos vínculos afetivos. Então, entre todas as disciplinas que compõem o currículo escolar, eu entendo que a educação física, ela ganha destaque entre as diferentes propostas que são dadas, né, que são proporcionadas às crianças ali. Pois, além de possibilitar esse desenvolvimento da cultura corporal, oferece oportunidades da criança se desenvolver em relação à sua segurança, à sua autonomia, domínio corporal, respeito às singularidades tanto dela, do seu corpo, quanto do corpo do outro. Então, a gente entende essas experiências como primordiais ali na educação física e na educação infantil e séries iniciais. Então, eu acredito, assim, que cabe a esse professor, né, antes de dar qualquer lição de moral, antes de colocar qualquer situação como certa ou como errada, esse professor estar atento ao corpo e aos movimentos dessa criança, né, pois na infância esse movimento, esse corpo são a expressão, é a comunicação, são a fala delas. Então, aí, eu acredito que nesse momento a educação física, ela torna-se ainda mais importante, quando ela propõe uma prática prazerosa, respeitando as características da criança, da infância, tratando da criança por meio da instrumentalização do lúdico, que é algo que é muito marcante ali na educação infantil. Aí, só finalizando aqui, quando a gente fala em relação ao brincar, que é algo muito forte também na educação infantil e séries iniciais, a criança otimiza, além de otimizar esse desenvolvimento físico-motor, ela propicia uma relação com os símbolos que constituem as atividades do seu cotidiano. Então, a criança vai se apropriando da sua cultura, da cultura do outro, a partir desse brincar, né? E aí, pensando em uma educação física, em uma educação voltada para essa criança, esse corpo, pensar esse corpo de forma integral, a gente não pode jogar uma responsabilidade para um ou para outro, né, colocar isso é da educação física, isso é da pedagogia, mas pensar que essa criança é um ser global, né, então não há um movimento, qualquer movimento da criança ali, ela tem um significado, ela tem um sentido, ela atribui, né, mas o professor, ele precisa estar aberto também a isso, considerar sobre que tipo de criança, que tipo de infância ele tem focado no seu cotidiano, qual que é a sua concepção. E em relação a uma coisa só, gente, que eu queria falar, só para finalizar, quando o professor também, às vezes a atitude do professor, ele se coloca muito forte e isso repercute, às vezes, na forma como as crianças também agem. Então, o fato, por exemplo, de você falar, às vezes, para a criança que não foi nada, alguma coisa que ela caiu, que ela sentiu, que ela se machucou, o professor fala, não foi nada,
né? E aí, essa criança, ela fica em dúvida em relação àquele sentimento, aquela atitude que o professor teve com ele, e os próprios colegas depois podem levar isso, trazer isso também na sua fala. Então, a gente coloca, às vezes, em xeque, né, aquilo que a criança pensa, aquilo que a criança sente. Então, esse cuidado com o corpo. Então, quando a gente fala dessa relação, eu acho importante o aluno ter a possibilidade de expandir seu movimentar, vivenciar sua corporidade, mas também refletir sobre esses saberes, sobre esses impactos que ele tem na vida dele, seja em relação à saúde, em relação ao lazer, em relação aos cuidados com o corpo, seus limites, suas atitudes ao ganhar ou perder um determinado jogo, a forma como ele vai cooperar com os colegas para alcançar um determinado objetivo, a forma como ele vê o corpo do outro, e também os sentimentos, angústias e frustrações. Tudo isso não vai ser trabalhado de uma forma isolada, isso tudo vai ser pensado e refletido cotidianamente, a todo momento, dependendo da situação, dependendo do olhar que esse professor tem. Então, acredito, assim, que a importância que eu gostaria de pensar e deixar aqui para vocês refletirem é esse cuidado em respeitar esse corpo, né? Quando o aluno termina a sua jornada escolar lá no ensino médio, o que a gente almeja realmente é que esse aluno possa usufruir desses saberes, das práticas, de forma autônoma, pensando na saúde e também em outras formas que ele pode realizar de forma prazerosa ali, não tendo só essa preocupação motora ou com a saúde. Então, gente, desculpa se eu falei muito, mas é que tem muita coisa para falar, eu começo a falar e começo a lembrar, mas aí a gente abre espaço aí, caso vocês queiram conversar, refletir. Eu achei importante trazer essas questões mais práticas mesmo do professor, esse olhar do professor, e acho que é isso. Excelente, Isabela, imagine, você não falou demais, não, tudo que você trouxe para nós foram excelentes contribuições, e esse olhar, né, porque aqui nós temos acadêmicos da educação física, das outras licenciaturas, e o que mais me chamou a atenção na tua fala foi essa e do professor Diego também, ele nos colocou isso, que muitas vezes nós direcionamos para as aulas de educação física o trabalho com determinados valores e atitudes, mas é um papel que é de todos os professores, e isso se constitui num projeto de escola, antes de tudo, né? Se a gente for pensar numa dimensão bem ampla de escola, né? O que a escola quer? É a formação de sujeitos que estão inseridos num determinado momento, num determinado contexto. É um projeto de formação humana, antes de tudo. Então, se é um projeto de formação humana, isso inclui um projeto de escola, de formação integral. Então, não é responsabilidade de uma determinada disciplina ou de um determinado professor. É uma responsabilidade enquanto um todo, um coletivo ali dentro da escola. E no início também, Profisa, quando você trouxe para nós a questão de nós termos claro, né? O que ensinar, como ensinar e para que ensinar. Quando nós discutimos, um dos primeiros conteúdos nossos da didática é essa discussão dessas dimensões, né? E vejo que isso perpassa todas as disciplinas, vai estar presente no nosso momento de planejamento, no momento que nós estamos organizando o nosso cotidiano, o nosso trabalho ali dentro de sala de aula, né? Então, são algumas questões específicas da educação física, mas outras que a gente traz para esse contexto bem geral e bem mais amplo, pensando num projeto de formação. Muito obrigada, professora Isabelle, por você ter estado aqui conosco. Eu que agradeço, Lu, a oportunidade. Uhum. Vamos dar uma olhadinha ali no chat, né? O pessoal tem colocado as suas experiências em relação às questões da educação física, né, que a gente já comentou ali no momento do nosso intervalinho. E também tem um apontamento de uma aluna aqui, da Catarina, que ela comentou a respeito de ter momentos separados entre meninos e meninas. Acho que é uma temática que a gente pode, né, trazer alguma consideração ali, respondendo a ela, sobre essa divisão de meninos e meninas durante as aulas, né? Esse olhar do professor da educação física. Posso falar, então? Pode. Uhum. Bom, eu acho que daí parte tudo porque você estava também comentando, essa separação ou não, a gente pode evidenciar em escolas que têm no seu projeto político-pedagógico essa separação, que se exige que as aulas sejam separadas até em turnos distintos. Assim como pode ter também em situação normal, né, que o professor, de uma certa forma, faz algo que é não dar a aula, que
pela literatura, muito foi consagrado o termo do rolar a bola. Então, eu pego uma bola, dou uma bola de futsal para um canto, uma bola de vôlei para outro canto. O professor ele acaba, né, sentando, só observando, não fazendo intervenções, não dando uma aula propriamente dita. Ou seja, uma aula propriamente dita no sentido de qualquer forma, de qualquer abordagem. Não estou defendendo nenhuma aqui. Mas, assim, ele não faz uma aula. Então, é isso que acaba acontecendo nessa situação. Daí, por gosto, por afinidade, acaba separando meninos e meninas. Por quê? A gente está com dois conteúdos, está com dois elementos diferentes para ser trabalhado numa aula. Coisa que a gente sempre prioriza, e a gente sabe, vocês mais ainda, né? Quando a gente vai trabalhar didaticamente, a gente está focado em um conteúdo. Então não tem como eu estar em uma única aula, estar trabalhando futsal e vôlei. O mínimo ele poderia ter trabalhando no mesmo elemento, tá? Vôlei, poderia estar até os grupos separados, mas trabalhando aquele mesma situação. Então, assim, isso é um primeiro ponto. O outro ponto é que, depois de toda a discussão que a gente foi avançando, e aquelas abordagens que foram apresentadas, cada vez mais a gente foi entendendo o sentido de entrar na ideia de cultura, da valorização, do respeito, da tolerância, se começa a pregar o quê? Não pregar, talvez é uma expressão errada, mas que essas aulas separadas não poderiam ter, mas sim mistas, né, onde que todo mundo pratica a mesma situação, que vivencia conforme as suas diferenças, suas dificuldades, né, desde que tenham esse respeito mínimo. Mas não é uma coisa tão fácil de se ver realmente, como foi colocado aqui pela Catarina. Tem outro exemplo também que se vê isso, o que eu acho da separação. Do ponto de vista, né, que nós discutimos, ela não é aceitável, né? Por quê? Se hoje a gente tem uma discussão que as aulas devem ser mistas. Porém, né, pode acontecer, desde que o professor trabalhe o mesmo conteúdo, a mesma situação, se o professor trabalha numa abordagem desenvolvimentista, onde que o foco dele é ter sessões, estações, que a divisão da aula é por níveis de dificuldades, por nível de habilidades, seja ele dentro de uma habilidade inicial, elementar ou madura, pode-se ter grupos que são heterogêneos dentro daquela situação ou habilidade. Então, assim, do ponto de vista socialmente, culturalmente, não se divide, mas do ponto de vista biológico, pode acontecer isso, pode acontecer essa separação pelo nível de habilidade, ou misto, mas o professor tem que estar trabalhando de uma forma, com um conteúdo concreto, único, com um objetivo único, tá? Mas cada vez mais a gente coloca situações que essa separação não vai ter. Assim como meninos podem jogar vôlei, podem dançar, meninos podem jogar futsal, tá? Isso está principalmente dentro das abordagens mais socioculturais, multicultural, que eu acabei não colocando, que são mais recentes ainda, e tem pouca coisa concreta ainda. E até só complementando o que o Diego falou, às vezes essa divisão entre meninos e meninas depende da concepção do professor também, de que talvez o porquê dessa separação, né? Porque às vezes dentro do grupo de meninos a gente encontra um grupo heterogêneo também com habilidades diferentes, com aptidões diferentes. Então essa separação, assim, por vezes eu também tenho me questionado em relação a isso, que ao trabalhar essa questão do respeito, da colaboração, da cooperação, né, se faz necessário, mas aí depende muito, como o Diego falou, de qual é a proposta que está sendo colocada, qual é a concepção que aquele professor também tem em relação a isso. Extremamente. Nossa, tá horrível o áudio. Vou tentar diminuir aqui. Só vou configurar aqui bem rapidinho, gente. Agora tá certo, né? Lu? Já tá bom, já. Estava escutando dobrado, desculpa. Quando a gente colocou ali, né, em relação às concepções do professor. Então, cada vez, a partir da fala de vocês, cada vez fica muito mais claro a necessidade do nosso estudo, da nossa formação, né? Ter um bom embasamento desde essa formação inicial aqui que nós temos na graduação e depois essa formação continuada. Claro que a formação não vem trazer receita pronta, não vem ditar normas, regras, mas vem trazer um norte, vem trazer um sentido para a nossa prática e também para as escolhas que nós fazemos no nosso trabalho no cotidiano da escola. E em relação a essa questão
dos conteúdos, só para fazer aqui um fechamento dessa questão, o professor Zabala, ele nos chama atenção para o sentido da formação e o que a escola tem valorizado dentro das aprendizagens. Porque em determinado momento aqui da nossa realidade, do nosso contexto, se valoriza muito aquelas aprendizagens por um sentido de uma capacitação profissional, né? Então, a escola, muitas vezes, pode trabalhar numa perspectiva, um papel muito seletivo em relação às aprendizagens, ou um tanto propedêutico, mas pelo que nós estamos discutindo, a função da escola não é somente trabalhar determinadas aprendizagens, né? A gente tem muitas outras aprendizagens para a escola trabalhar, né? Então, quais são as intenções educacionais que nós temos, né? O que nós pretendemos que os nossos alunos atinjam? O que nós pretendemos que os nossos alunos consigam? E prestar atenção, né? O nosso projeto de escola ou o nosso trabalho ali na sala de aula, ele está priorizando determinadas capacidades, que muitas vezes a escola prioriza o desenvolvimento das capacidades cognitivas, e o Zabala, ele vem trazer aqui, eu vou fazer a leitura para vocês, uma citação sobre o que é o educar, né? O que se refere a esse educar? Educar quer dizer formar cidadãos que não são parcelados e compartimentados em capacidades isoladas, né? Mas é uma pessoa que tem a capacidade de se relacionar, e para desenvolver essa capacidade de se relacionar, ela precisa estar vivendo experiências, né? E essas experiências nós vivemos dentro da escola, que é um espaço de vínculo, é um espaço de formação de relações. E essa construção que o aluno faz na escola vai auxiliar na definição das suas próprias ações, né? E as suas próprias concepções pessoais sobre si mesmo e sobre os demais. Portanto, né, esse cuidado que nós temos que ter com a forma como nós nos comunicamos em sala de aula, como nós organizamos as situações de convivência, vão incidir na formação desses nossos alunos, né? A forma como a gente incentiva, a forma como a gente trabalha as questões do conteúdo, né? Tudo isso vai refletir. Então, por isso, esse nosso cuidado de pensar quais as concepções que nós temos em relação ao ensinar e qual esse projeto de escola que nós temos. E quando a gente discute aqui a questão desses conteúdos atitudinais, né, quer dizer que nós estamos trabalhando com aquelas aprendizagens para alcançar determinados objetivos, que não abrange só as questões cognitivas, né? Quando a gente fala o que é o conteúdo que a escola trabalha, muitas vezes a gente pode pensar que o conteúdo é o conteúdo de cada disciplina relacionado a aspectos cognitivos, mas o conteúdo se relaciona com outras capacidades que nós vamos desenvolver nos nossos alunos, né? Não se reduz a algumas disciplinas específicas ou matérias, né, como nós temos o costume de chamar, mas os conteúdos são as aprendizagens que vão possibilitar o desenvolvimento das capacidades dos nossos alunos, né? Capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal, de inserção social, né? Tudo aquilo que a escola trabalha faz parte dos conteúdos, né? E não está compartimentado dentro de cada disciplina. E dentro dessa gama de conteúdos, nós temos esses conteúdos tidos como os atitudinais, né? Que vai envolver a questão dos valores, que são os princípios, as ideias éticas, né? Que permitem a nós emitirmos um juízo de valor sobre as condutas, sobre os sentidos. E nós temos lá como, por exemplo, né, trabalhar a questão da solidariedade, da responsabilidade, da liberdade. Falar de conteúdos atitudinais implica o desenvolvimento de atitudes dos nossos alunos, né, que são aquelas nossas predisposições, né, para atuar de maneira a cooperar, né, com o grupo da minha escola, com os colegas, as atitudes em relação ao respeito ao meio ambiente, atitudes em relação à participação no nosso ambiente escolar e também fora dele. E falar de atitudes envolve também a questão das normas, né, que para se viver em sociedade, e dependendo das situações que nós estamos vivendo, temos determinadas normas a serem seguidas, né? E esse que é o nosso desafio, perceber que a escola tem um compromisso com essa formação humana
e que nós temos os conteúdos que fazem parte da disciplina, né, nesse sentido mais cognitivo, mas a gente também ter essa percepção em relação a determinados conteúdos que não podem ser deixados de lado, e nem supervalorizar um em detrimento dos demais, né, que envolvem essa questão da formação para as atitudes e para os valores, né, no nosso ambiente escolar. Ainda mais, Lu, quando a gente pensa nessa educação desse aluno como protagonista, uma educação que ultrapassa os muros da escola, ultrapassa, às vezes, aquele componente curricular, porque a gente tem a ideia de que o aluno não precisa ser uma caixinha, agora abriu a caixinha da educação física, agora é ginástica, agora é isso, agora é aquilo. A gente pode extrapolar essas possibilidades e fazer com que os alunos tragam também conhecimentos que são necessários, que são significativos para eles. E também em pé dessa construção também da educação física mais democrática do próprio planejamento. Então, tem professores que planejam junto com os alunos, partem das necessidades dos alunos, porque às vezes o professor está trabalhando, claro que ele tem um determinado conjunto de conteúdos, né, de componentes que precisam ser trabalhados, mas às vezes aquela turma está surgindo ali, emergindo daquela turma o interesse, né, algo que pode ser aproveitado pelo professor e às vezes passa despercebido. Então, essas questões de gênero, que ainda são muito fortes, eu vi que aqui foi colocado no chat, né, a Kellen colocou essa questão da divisão ainda, então a gente percebe ainda essa questão muito forte, um certo preconceito em relação a alguns esportes, nós temos conquistado muito espaço, as mulheres têm conquistado, mas isso também precisa vir da concepção do professor e na própria, ali já partindo dessa divisão, né, que eu particularmente não faria, mas de compreender esses aspectos já na prática, de mostrar, de potencializar. Às vezes tem uma menina que joga no time que é melhor do que o menino, que às vezes está lá, então, assim, são questões que são vivenciadas, experienciadas já a partir do contexto, e não precisa um momento para você falar sobre aquilo, sobre aquela atitude. Então, tem situações situações conflituosas que surgem ali, que já podem ser pensadas, refletidas, e dependendo da turma, dependendo da faixa etária, refletir e pensar junto com os alunos, né? Propor essas reflexões em relação a isso. Exatamente. Então, essa valorização dos diferentes tipos de conteúdo que nós temos dentro do nosso trabalho dentro da escola. Então, pessoal, eu acho que eu vou encerrar, devido ao nosso tempo aí de ter se estendido, sei que todo mundo tem outras atividades também, e fiquei muito feliz com o nosso encontro de hoje, porque nós tivemos vários temas aqui sendo debatidos, sendo colocados, e acredito que só essa discussão de meninos e meninas ali já daria uma live para essa temática, né, gente? Então, eu agradeço muito a participação do professor Diego, que se disponibilizou a estar conosco, por ter trazido a sua turma também, a professora Isabelle estar conosco, e acredito que a gente fez aí um trabalho bem bacana. A professora Viviane disponibilizou ali no chat, o link para certificação. Então, todos os participantes de hoje acessam o link, a gente tem ali uma questão a ser respondida para validar o certificado de vocês. E os alunos que participaram somente da live de hoje, o certificado, ele sai pela ProEx, no site da UFG, quando nós encerrarmos o evento, e a gente organiza todo o registro, né, da participação de vocês, então nós temos a emissão de certificado pela universidade. Já quero deixar aqui o meu convite para a próxima semana, vai ser o nosso último encontro, dia 19, às 19 horas, né, olha que coincidência, e nós vamos estar com a professora Janete, tratando sobre a temática do professor mediador, né, na relação o ensino e aprendizagem. Professora Viviane, vocês querem colocar mais alguma coisa para a gente encerrar? Só agradecê-lo, agradecer você, a Viviane, o Diego, mandar um abraço para os meus alunos, ex-alunos, conhecidos que eu vi aqui na sala, corri ali os participantes, vi bastante gente conhecida, e é isso. Obrigada pela oportunidade, espero ter colaborado com vocês. Eu também, né, agradeço a participação, né, o convite, agradeço aos alunos que estão acompanhando, espero ter realmente contribuído alguma coisinha na formação de vocês, tá bom? É isso, muito obrigado. Eu agradeço aos colegas professores que estavam presentes, eu penso, só deixa eu dar um segundinho aqui para eu abrir o formulário, desculpem, já atualiza aí, podem
dá um F5 que já atualizou. Eu penso que essa temática de valores, ela se mostra pertinente, né? A educação física, ela é só um dos campos, né? Então, nas nossas articulações, nós sempre promovemos um campo, mas ela permeia a função docente, né? Então, mais do que isso. E me chamou bastante atenção quando o Diego trouxe, né, aquela citação, né, dos valores, né, exemplos de valores, né? E todos eles perpassam a nossa ação. E aí eu até separei aqui um valor que talvez hoje está em voga, né? Compaixão para a pessoa que sofre, né? Para essa situação toda, a importância de você se mostrar, né? Aberto a ouvir aquela pessoa, isso é um valor que nós aprendemos ao longo do tempo. E esse livrinho é um livrinho bem pequenininho, mas ele traz algumas representações, e tem 2 frases de alunos que demonstram esses valores, né? Uma diz o seguinte: por falar em bom professor, nós temos um que olha. Isso é bom mesmo, ele olha para você. Ele sabe até o nosso nome. Também a gente já está cansado de falar, você aí que está nesse banquinho. Né? E uma outra frase de um outro aluno também diz assim: a professora sempre elogia a gente, muito pouco professor elogia. Eles sabem dizer que a gente está errado, mas nunca que elogiam. Tem aluno que gosta de ir na aula dessa professora só para ouvir um elogio, para poder errar. Por isso também ninguém quer fazer nada errado. E todo mundo presta atenção e faz os deveres, né? Então é um valor também, um professor que permite o aluno errar, que permite, né, elogiar quando ele acerta, né? Corrigir se por acaso ele erra. Mas é um valor que carece muito nesse tempo, assim como a compaixão e, né, tantos outros que vocês colocaram. E é na nossa ação que isso vai se sistematizar e se consolidar. Então, eu agradeço muito, né, a participação de vocês, que aceitaram prontamente, né, e, né, nos colocamos à disposição. E fica o convite para a última semana, a última, né, ficam-se as lembranças aí. Obrigada, Diego, obrigada, Isa. E obrigada a todos os participantes, especialmente os 45 vencedores que estão aí, né, até o finalzinho. Então, só para fazer o fechamento, né, pessoal? Gratidão a todos os professores presentes, os alunos, e tenho certeza que hoje a gente saiu diferente do como entrou nessa live, né? No sentido que a gente aprendeu muito com vocês e muitos questionamentos em relação ao nosso trabalho, à escola, né? Que quando eu discuti com o Diego e com a Isabelle, vocês comentaram, né? A gente quer proporcionar bastante reflexões, e eu tenho certeza que todo mundo aqui está lá com seus grilinhos, né? Pensando e refletindo sobre essa temática, que no primeiro olhar a gente tinha uma ideia ali de live, mas a gente conseguiu desenvolver de uma forma extremamente reflexiva, né? E trazer esse olhar aí de vocês da educação física foi extremamente rico e valioso. Muito obrigada mesmo. Então, vamos encerrar aqui a nossa gravação. E deixo o meu boa noite e o meu abraço a todos.